Loro Piana. O luxo que não precisa ser visto para dominar. Existe um tipo de poder que não entra pela porta da frente. Ele não pede licença, não levanta a voz, não disputa a atenção com ninguém. Ele apenas chega, senta e todo mundo entende. É o poder de quem não precisa provar nada. E durante décadas, no coração do luxo mundial, uma marca construiu exatamente esse tipo de domínio. Sem logotipo gritando no peito, sem campanha espalhafatosa, sem celebridade exibindo no tapete vermelho. Mesmo assim, bilionários, herdeiros, famílias reais e gente que vive no topo do topo aprenderam a reconhecer o sinal. Um corte perfeito, um caimento silencioso, uma textura que parece impossível e uma sensação incômoda para quem não entende. A de estar diante de algo caro demais para ser explicado. Loro Piana virou o emblema máximo do luxo silencioso. Mas a pergunta que importa não é como ela ficou famosa, é como ela ficou inevitável. Como o filho de um comerciante de lã, criado numa tradição antiga e repetitiva, transformou tecido em linguagem de status e transformou discrição em desejo. E por trás disso, existe uma obsessão. Não por moda, por perfeição. E se você quer entender por que algumas marcas viram tendência e outras viram território, se você gosta de história corporativa, de estratégia empresarial e dos bastidores onde decisões pequenas criam impérios enormes, então deixe o like e inscreva-se agora, porque aqui, toda semana, a gente desmonta o jogo do poder que move o mundo com calma, precisão e verdade. Tudo começa longe dos holofotes, numa pequena cidade do norte da Itália, num cenário de neblina, frio e silêncio. Um lugar onde o som mais constante não era o de festas ou carros esportivos, mas o das máquinas, dos teares, das mãos examinando fibra por fibra, como se estivessem avaliando o ouro. Para aquela região, lã não era apenas matéria-prima, era identidade, era sustento, era destino. As raízes da família se estendem até 1812, quando começaram a negociar lã e a refinar o que vendiam. Por gerações, o nome existiu como uma presença discreta, por trás do que os outros assinavam. Eles forneciam alguns dos melhores tecidos para alfaiates europeus. Gente que vestia aristocratas, industriais e políticos, sem nunca precisar aparecer na capa da história. Só que a história muda, quando aparece um personagem que não quer apenas continuar. Ele quer elevar o padrão até um ponto em que ninguém consiga competir. O nome dele é Pierluigi Loro Piana. Ele nasce dentro dessa herança, cercado por tecidos, conversas técnicas, cheiro de fibra crua e uma cultura familiar que não tratava o negócio como glamour, mas como disciplina. Para ele, lã não era moda, era medida de excelência. Era a prova final de que um detalhe pode separar o comum do lendário. E aqui existe uma escolha que define tudo. A escolha de não correr. Quando muitos herdeiros enxergariam a empresa como uma plataforma para crescer rápido, Pierluigi enxergava como um laboratório para aperfeiçoar devagar. Ele começa cedo. Aos 18 anos, pega tecido do próprio pai, produz gravatas e tenta vender. E dá certo. Só que o sucesso cedo cobra o preço clássico. A universidade em Milão fica mais difícil. As notas caem. O tempo some. E é aí que aparece um traço que vira a assinatura do homem e da marca. Ele termina os estudos não para exibir diploma, mas para provar controle. Provar que disciplina vale mais que impulso. Provar que o longo prazo não é discurso, é caráter. Esse mesmo traço aparece na forma como ele fala sobre crescimento. Para Pierluigi, existe um pecado que destrói o luxo por dentro. O pecado da pressa. A pressa de aumentar volume enquanto se promete manter qualidade. Ele acreditava que as duas coisas não sobem juntas no mesmo ritmo. Quando a empresa escolhe volume, ela começa a aceitar fibra um pouco pior, costura um pouco mais rápida, controle um pouco mais frouxo. E a marca, sem perceber, fica parecida com o resto. Pierluigi não queria isso. Ele preferia ser pequeno e intocável do que grande e comum. Ele preferia que poucas pessoas entendessem, desde que essas poucas fossem as certas. E isso é estratégia de diferenciação em estado puro. Só que a obsessão dele não fica só no ateliê. Ela vai para o microscópio. Literalmente. Em algum momento, um amigo entrega a ele uma fibra de flor de lótus vinda do Japão. Para a maioria, seria apenas uma curiosidade exótica. Para ele, é um desafio. Ele observa, mede, compara e encontra algo que o surpreende. Uma fibra vegetal com uma finura de 3 a 5 microns, muito abaixo do que se imagina para materiais desse tipo. E quando alguém encontra um nível novo de suavidade, nasce uma doença boa, a doença da busca. A partir dali, a ideia de verão muda. A marca passa a olhar para o calor não como inimigo do luxo, mas como outra chance de vencer pelo tato. Mas existe um material que vira quase uma missão pessoal. Vicunha, uma lã tão rara e tão delicada que foi reverenciada pelos incas, e em certos períodos chegou perto de desaparecer. Pierluigi não trata isso como caça de troféu.
ele enxerga como uma forma de criar valor protegendo a origem. Ele se associa ao governo do Peru, apoia a proteção do animal, ajuda a criar trabalho sustentável nos Andes e, ao mesmo tempo, garante acesso a uma das fibras mais raras do planeta. Não é só luxo, é cadeia, é fonte, é controle. E isso é o que separa uma marca de moda de um império. Quem controla a origem, controla o destino. A vida dele, desde cedo, foi construída em cima desse tipo de aprendizado silencioso. Ele cresce em cidades onde moinhos e fábricas de tecido eram tão comuns quanto vinhedos. Ele aprende olhando, repetindo, tocando. Verão para ele não era praia, era fábrica. Varrição de chão, observação do tingimento, inspeção manual de qualidade, memorização de peso e textura na mão. A família não prometia conforto, prometia exigência. E exigência, quando vira cultura, produz um tipo raro de liderança. A liderança que sabe o preço real das coisas. Em um ponto da juventude, Pierre Luigi convive com um técnico francês de têxteis, um mentor conhecido por pressionar aprendizes. Esse homem entrega uma frase curta que vira bússola. O sentido é simples. Medo não impede o perigo. Se a decisão precisa ser tomada, ela será tomada com ou sem confiança. O que muda é se a pessoa fica parada. Esse pensamento explica o paradoxo de Pierre Luigi. Ele era paciente, mas não era passivo. Ele era cauteloso, mas não era tímido. Ele assumia riscos, mas riscos construídos, riscos com proteção, riscos onde a audácia está no detalhe, não no espetáculo. E então chega a virada que muda o destino da empresa. Durante mais de um século, a família forneceu tecido para os maiores nomes da alfaiataria europeia. Mas na década de 1970, Pierre Luigi e o irmão Sérgio enxergam uma oportunidade. Não basta ser o melhor nos bastidores. Eles querem contar a história direto para o cliente, com as próprias mãos. Eles começam a transformação de um fornecedor discreto em uma casa de moda completa. Só que do jeito deles, sem barulho, sem gritaria de passarela. A ideia é quase provocativa: deixar o tecido ser a estrela. Deixar a matéria-prima humilhar o marketing. A marca ganha velocidade no início dos anos 1990. Em 1992, a equipe olímpica italiana de hipismo procura a empresa por um uniforme que una elegância, mobilidade e proteção contra o clima. O resultado é uma peça que vira símbolo, a Horsey Jacket, refinada e funcional, quase uma assinatura do que a marca pretende ser. Não é só bonito, é utilizável. É roupa que atravessa vento, chuva, agenda e reputação. A partir dali, o mundo percebe que os tecidos não eram apenas materiais para terceiros. Eram uma arma quando moldados pela própria família. No ano seguinte, em 1993, abre a primeira boutique de marca única em Milão. Discreta, sem vitrine chamativa, sem teatro visual. Quem entra não encontra guetos, encontra silêncio, luz suave, tons neutros. Uma sensação de permanência, como se tudo ali fosse feito para durar. E esse detalhe importa, porque ele cria uma mensagem. Quem compra não está comprando uma temporada, está comprando uma identidade. Surge também uma filosofia que define o comportamento do cliente: vestir de segunda a segunda. Em vez de roupas para festas e ocasiões raras, a marca se posiciona como luxo que vive no cotidiano do poder. Um suéter de cashmere que serve para trabalho, jantar e voo. Um casaco que atravessa cidade e campo. Uma elegância que não depende de evento para existir. Isso atrai um tipo específico de consumidor. Não o caçador de logotipo, mas o investidor em qualidade. Gente que quer usar uma peça por décadas e ainda sentir orgulho. É aí que o luxo silencioso vira mais do que estética, vira filtro social. Quem reconhece, pertence. Quem não reconhece, passa batido. E a marca, sem dizer uma palavra, escolhe seu público. Quando os anos 1990 viram anos 2000, a expansão acontece, mas não começa em vitrines. Começa em lugares remotos, onde luxo não tem perfume, tem poeira, altitude e trabalho manual. Pierre Luigi entende que o verdadeiro luxo nasce na origem. Ele constrói parcerias de longo prazo com criadores e comunidades na Mongólia, no Peru, na Austrália. Ele paga acima do mercado, investe nas pessoas, trata a relação como aliança, não como compra. Isso não é romantismo, é método. Porque quando a origem confia, a melhor fibra chega primeiro. E quando a melhor fibra chega primeiro, todo o resto vira consequência. Da Mongólia vem o Baby Cashmere, coletado apenas uma vez na vida do animal, a partir da penugem de cabritos muito jovens. É mais fino, mais leve e mais raro. Para uma única peça, são necessários os subpelos de vários animais, coletados com cuidado. Pierre Luigi leva anos convencendo criadores a separar e preservar essa fibra, porque o valor não estava apenas no toque, estava na exclusividade real, aquela que não pode ser replicada com dinheiro fácil. E então aparece o que a marca chama de presente dos reis, a melhor lã merino. Uma fibra em torno de 12 microns, tão fina que se aproxima da sensação de seda.
criada em condições rígidas, com foco em qualidade e ética. Não é só uma palavra bonita. É um sistema inteiro de produção pensado para gerar uma matéria-prima que poucos conseguem alcançar. A partir dali, a empresa não vende apenas roupa. Vende uma cadeia inteira condensada em 1 centímetro de tecido. E enquanto o portfólio cresce, a marca expande para acessórios, casa, calçados, cobertores de cashmere, lenços raros, sapatos com sola branca que não marca o deck de iates, peças feitas para gente que vive em ambientes onde o detalhe tem consequência. A marca abre lojas em Nova York, Paris, Tóquio, Dubai, sempre com o mesmo comportamento: minimalismo, baixo ruído, alta presença e um código invisível. Se você sabe, você sabe. Até que em 2013, o jogo muda. O mundo do luxo tem um predador elegante, um colecionador de marcas, um arquiteto de conglomerados. Bernard Arnault, líder da LVMH, já era fã da marca. Usava, a família também usava. E é aí que a história entra em uma sala onde decisões são assinadas com caneta, mas cobram um preço emocional. A LVMH adquire 80% da empresa por mais de 2 bilhões de dólares, e a família mantém 20%, com a promessa de continuar guiando o espírito da marca. Só que, nesse mesmo ano, Sérgio morre, e Pierluigi fica sozinho como símbolo de uma era que se encerra. Para o público, nada muda imediatamente, mas quem entende governança familiar sabe. Quando um fundador perde o irmão e ganha um conglomerado, o silêncio começa a carregar mais peso. E então acontece algo inesperado. O mundo muda. A moda vira rede social. O status vira performance. Mas justamente nesse mundo barulhento, nasce uma contracultura. Pessoas ultra ricas, especialmente do universo da tecnologia, começam a buscar um tipo de roupa que não grita. A busca não é por reconhecimento, é por segurança, é por conforto mental. O Quiet Luxury vira tendência, e sem querer, Loro Piana vira símbolo. Não porque tentou, mas porque sempre foi. Quando uma série como Succession coloca personagens vestindo quase exclusivamente peças da marca, a internet começa a decodificar o uniforme dos bilionários fictícios. E de repente, mais gente passa a olhar. Isso cria um dilema perigoso para qualquer marca construída na descrição. Como crescer sem virar moda passageira? Como atender demanda sem diluir escassez? Como ser desejada por muitos sem se tornar comum? E aqui está o ponto onde a história fica mais interessante. Porque não se trata de tecido, se trata de estratégia. A marca entra em uma fase de gestão mais visível, com figuras da LVMH participando da imagem pública e liderança executiva. Campanhas aparecem com mais frequência, expansão acelera, especialmente em couro e no feminino. E ao mesmo tempo, a marca tenta manter o pacto original. Origem controlada, produção obsessiva, logo mínimo, descrição como produto. Só que luxo, quando vira assunto demais, corre risco. Porque o desejo muda de natureza. O cliente antigo comprava porque sabia, o cliente novo compra porque viu. E isso pode transformar o significado. O império, que era sussurro, pode virar tendência. E tendência, quando passa, leva junto quem foi construído apenas para ser visto. A grande pergunta, então, não é se Loro Piana vai continuar cara. Ela vai. A pergunta é se ela vai continuar rara no sentido emocional. Rara como símbolo, rara como código. E é exatamente aqui que o clímax aparece. Porque o que parecia uma simples história de crescimento vira um teste de identidade. A marca hoje tem mais de 130 boutiques espalhadas pelo mundo. O faturamento passa de 1 bilhão de euros por ano, e os preços funcionam como fronteira. Um suéter de cashmere em torno de 2.500 dólares, casacos de vicunha começando acima de 10 mil dólares, camisetas feitas com lã extremamente fina chegando perto de 1.600 dólares. Para a maioria, é absurdo. Para quem vive dentro do círculo, é coerência. Porque o preço não é apenas a peça, é o sistema, é a cadeia, é a obsessão. E se você está percebendo agora que o poder real nunca esteve no logotipo, mas no controle da origem, na cultura interna e na decisão de não correr, então deixe o like e se inscreva aqui, porque esse tipo de leitura salva empresas, salva carreiras e às vezes salva a própria vida profissional de quem insiste em crescer rápido demais. A marca segue criando materiais raros, como misturas tecnológicas de lã com membranas respiráveis para tornar casacos elegantes, resistentes ao clima, e até o uso de fibras incomuns como a flor de lótus, leve, resistente a amassados, delicada ao toque. Produtos como o loafer de caminhada e bolsas minimalistas com compartimentos escondidos aparecem como extensões de um estilo de vida. Nada ali parece feito para foto, tudo parece feito para uso. E isso é uma decisão. É uma recusa a transformar o luxo em teatro. O diferencial mais extremo, porém, está no que muita gente não vê. A marca controla a cadeia como poucas no planeta. Do animal à peça, da fazenda ao fio, do fio ao tecido, do tecido ao acabamento, do acabamento ao corte. Isso reduz dependência, aumenta a consistência e cria uma muralha invisível contra cópias. Não é só qualidade, é defesa estratégica. Quem tenta copiar a estética, consegue. Quem tenta copiar a cadeia, falha. E é aí que o império fica protegido. Só que o futuro não é confortável.
Porque quanto mais o mundo fala de luxo silencioso, mais ele deixa de ser silencioso. Quanto mais a marca aparece em redes, mais ela flerta com aquilo que sempre rejeitou. E por isso, o próximo capítulo será decidido por pequenas concessões. Um logo um pouco mais visível aqui, uma campanha um pouco mais ampla ali, uma expansão um pouco mais rápida acolá. E de novo, o mesmo dilema antigo volta à mesa. Crescer ou preservar. Volume ou pureza. Atenção ou pertencimento. No fim, Loropiana não é só um caso de moda. É uma aula sobre como marcas dominam quando escolhem um único princípio e o defendem por décadas. A marca não venceu porque gritou mais alto. Venceu porque transformou a própria disciplina em mito. Venceu porque ensinou o mundo a desejar aquilo que não é entregue para todos. Venceu porque enquanto o mercado corria atrás do próximo barulho, ela continuou costurando silêncio. E silêncio, quando vem com perfeição, vira a forma mais cara de status. E se essa história te fez enxergar o mundo de um jeito diferente, se você já percebeu como poder e dinheiro se comportam quando ninguém está olhando, então deixe o like e se inscreva, porque a cadeira do topo nunca foi sobre conforto, ela sempre foi sobre decisão. E aqui, toda semana, a gente revela o que quase ninguém tem coragem de dizer em voz alta.